Opa! Olá, Neto. Tudo E aí, bem? Fernandão, tudo Como é que bem? tá? Tranquilo, e você? Tudo jóia. Hoje deu, né? Hoje deu, cara. Hoje é mais um dia aí para a gente estar podendo discutir esse tema que está pulpitando em todo o Brasil, mas com um foco direcionado para o paciente renal, né? Nas suas várias facetas. Enquanto o pessoal está entrando aí, Fernandão, eu queria que você se apresentasse. Depois eu vou me apresentar também, para a gente depois começar a conversar a respeito aí desse tema que eu tenho certeza que vai interessar muita gente. Pois é, meu nome é Fernando Lucas, eu sou médico clínico, intensivista e nefrologista. Sou diretor técnico do Grupo Nefroclínicas, que é uma clínica especializada no tratamento de doenças renais. E por acaso, e com muita honra, sou amigo, em primeiro lugar, e depois sócio do Neto. Na verdade, você pode colocar aí mentor também, tá autorizado. Beleza. Meus caminhos da vida muito tem seu dedo aí no meio. Então, para Estamos quem não me caminhando conhece, junto, né, Neto? é isso aí, Fernanda. Sempre, sempre, aprendendo muito um com o outro, eu tenho certeza. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista. Não tenho título de terapia intensiva, mas trabalhei muito tempo com a terapia intensiva. Inclusive, já recebi um tapinha nas costas, falando assim, ó, podemos precisar de você aí nas próximas semanas. E será um prazer e uma honra participar aí desse, caso isso seja necessário. E dentro da nefrologia, Fernando foi um cara que me estimulou muito a entrar nessa especialidade. A gente acabou virando amigos e hoje sócios. Fernando é um cara extremamente importante na minha caminhada. E hoje a gente vê junto o nosso sonho, que é a Nefroclínicas, acontecer, né? E é em função da Nefroclínicas que a gente traz para vocês aqui as demandas tantas vezes relegadas dos pacientes renais. Eu acho que como o Fernando falou, ele é o diretor médico, então eu vou me ater aqui à minha posição, que é de diretor de ensino, pesquisa e inovação. Eu vou tentar fazer um bate-bola e a gente vai trocando ideia. Pode ser, Fernandão? Tranquilo, Netão? Essa Então, beleza. seara aqui é sua, cara. Bom, na realidade é o seguinte, eu vou tentar dividir aqui mais ou menos para ficar mais fácil em três tipos de pacientes renais. O paciente com disfunção renal, mas que não faz diálise, o paciente que faz diálise e o paciente transplantado. E ao longo da live, à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai julgando aqui na roda para trocar uma ideia. Pode ser? Tranquilo, vamos lá. Então, beleza. Fernando, acho que antes de começar a falar especificamente do paciente renal, como é que você vê a Covid-19? Tem muito leigo nos assistindo, muita gente interessada e que quer uma mensagem, porque escuta-se muita coisa, né? É gente falando que mata demais, outro que não mata tanto. Como é que é isso? Como é que é essa doença? Qual que é a diferença do indivíduo para a população geral? Então, Neto, essa é uma epidemia que nos impõe muitos desafios, né? Curioso que a humanidade ela já lida com epidemias virais há muito tempo, né? Vírus são estruturas, do ponto de vista biológico, muito rudimentares. Mas na mesma medida que eles são rudimentares, eles são eficazes. E essa eficácia do mundo virótico permite de tempos em tempos o surgimento dessas epidemias. Só que essa tem uma característica que lhe dá um potencial de estrago maior do que a maioria das epidemias com as quais a gente já lidou. Porque ela é uma doença, uma epidemia que não tem uma infecção que não mata tanto, a gente chama isso do ponto de vista técnico de letalidade, mas ela tem uma grande capacidade de se propagar. Para a gente fazer um contraponto, por exemplo, com o ebola, que foi uma outra infecção muito conhecida, o ebola era uma infecção virótica de alta letalidade. E os pacientes ficavam tão graves que eles já eram forçadamente colocados em quarentena, em isolamento. Eles não conseguiam sair de casa. E muitos morriam, sucumbiam à infecção. Então, eles não tinham tempo de espalhar o vírus, ao contrário do coronavírus, do Covid-19, que na maioria dos casos provoca uma infecção leve, e esses indivíduos portadores dessa infecção leve têm uma capacidade de espalhar o vírus muito intensa. Então, embora do ponto de vista relativo, né, a taxa de mortalidade, de fato, ela não seja muito elevada, ela acaba pegando um grande número de pacientes
e num intervalo relativamente curto de tempo, isso que explica essa sobrecarga de doentes no sistema de saúde, né? Então, o desafio básico dessa infecção é isso. A coisa começou lá na China, depois a gente tem exemplos na Europa mais trágicos, como principalmente a Itália, também a França, o Irã, de uma certa maneira, também evoluindo mal, e outros países nem tanto. Como é que você enxerga isso no Brasil, do ponto de vista de saúde pública? Está sendo discutido muito essa questão de isola, não isola, até fiz um vídeo hoje a respeito disso. Como é que você enxerga isso? Então, isso tem a ver com um tema que eu e você, né, a gente gosta muito, que é o tema da incerteza, né? Isso também perpassa pelo pensamento científico. Então, é hora de nós médicos, a comunidade científica, e por que não dizer os governantes, pararem um pouco para pensar e usar as ferramentas que a humanidade tem para pensar sobre o problema. Então, nesse aspecto, a epidemiologia da infecção está sendo conhecida agora. Então, na China foi de uma maneira, na Europa foi de uma outra maneira. No Brasil, certamente, ela vai ter características muito particulares. E ninguém tem uma bola de cristal. O que os cientistas fazem, o que eles têm na mão, são modelos de predição. E esses modelos de predição, eles tentam prever cenários que vão ajudar os médicos e os tomadores de decisão, do ponto de vista político, a tentar acertar o maior caminho. Mas no Brasil, por exemplo, a nossa estrutura etária ela é diferente da Europa. E isso, por si só, já traz uma variável que pode trazer uma mudança muito significativa no curso da infecção. A outra coisa é a questão de hábitos de vida. Quem passeia na Europa, já foi lá, vê o tanto de tabagista que existe naquela região. Então, a taxa de tabagismo lá é muito alta. E no Brasil, a campanha antitabagista foi muito intensa. Isso talvez tenha alguma repercussão positiva. Por outro lado, o Brasil ele tem grandes aglomerados urbanos, as comunidades, as favelas, nos quais o potencial de disseminação é muito alto. A gente não sabe, no final das contas, como que essa combinação de fatores vai resultar no delineamento da epidemia. Então, a gente faz previsões, mas todas essas previsões, elas são carregadas de incertezas. O que eu posso te garantir é que certamente muito provavelmente, a nossa infecção ela vai ser diferente do resto do mundo. Se vai ser para menos ou para mais, a gente ainda não sabe. Fato. Fernando, você tocou aí em 2 pontos que eu queria levantar para já trazer para dentro do cenário do paciente renal, que é o seguinte: o grande risco não é da doença per si, é do caos no sistema de saúde, de chegar aquele monte de doente e o sistema de saúde não dá conta. E o elo frágil desse sistema de saúde, como sempre, são idosos, imunossuprimidos e pacientes com doenças crônicas, principalmente se essa doença crônica estiver descompensada. Especificamente no paciente renal, e aí eu vou começar com o paciente pré-dialítico. A gente tem aquele paciente pré-dialítico que pode ter simplesmente uma leva perda de sangue na urina, uma hematúria sem disfunção renal nenhuma, e aquele que está na tábua da beirada, está pertinho. O fato de ser doente renal crônico faz diferença esses 2 estágios ou é a mesma coisa? É uma dúvida que as pessoas têm tido bastante. Não, faz diferença sim. Para a gente entender essa diferença, também basta a gente imaginar como que acontece a interação de qualquer patógeno com o nosso organismo. Isso é sempre uma briga. Então, depende da capacidade de agressão do patógeno, a gente chama isso de virulência, e da nossa capacidade de defesa, que tem a ver com a eficácia do nosso sistema imunológico. Isso é uma balança, isso é um equilíbrio constante. E essa balança vai pender mais para um lado ou para o outro, dependendo da condição de rigidez, de saúde da pessoa. Então, você pode imaginar a condição de saúde como uma escala, como uma régua. O máximo dessa régua, a máxima condição de saúde, é um indivíduo jovem, sem nenhuma doença associada, na sua plena forma. Esse indivíduo está lá na ponta da régua. Ele tem uma carga de saúde máxima. O cara é mais ou menos igual você. Na outra ponta, nós temos aquele velhinho de 95 anos, com 8 doenças associadas, usando 20 tipos de remédio, morando num asilo. Esse está na outra ponta. E entre uma ponta e outra, você tem uma graduação, uma escala. E na medida em que se aproxima de um extremo ou de outro, o seu risco ele vai aumentando ou diminuindo. A gente pode criar essa imagem da régua. Portanto, qualquer doença que se impõe
para uma pessoa, ela vai aproximar essa escala daquele indivíduo velhinho de 95 anos. A doença renal crônica não foge à regra. E por que ela não foge à regra? Pelo simples motivo de que o rim é um órgão fundamental. Ele, na verdade, é um maestro do nosso organismo, regula várias funções vitais fundamentais e a boa função renal guarda muita relação com a nossa função imunológica. É claro que a doença renal crônica ela não é uma doença única, né, Neto? Então, o risco de um indivíduo com uma perda leve, discreta, ele é menor, obviamente, e aquele indivíduo que já tem uma perda mais avançada, ele tem uma chance maior de contágio e, eventualmente, até de desenvolver doenças graves. Mas, portanto, essa ideia da régua, da escala, é muito importante na hora de a gente aplicar as nossas ferramentas de avaliação de risco. Mas, reforçando, grosso modo, a doença renal crônica, ela agrega risco de infecção, sim. Beleza. Eu vou aproveitar o papo. A Drica77 fez uma pergunta lá no post que eu deixei e que a Nefroclínicas também deixou. Pessoas com doença de Berger. E aí eu vou esclarecer para quem não entende. Doença de Berger é um tipo de nefrite, ou conhecido também como nefropatia da IgA, a nefrite mais comum do nosso mundo habitualmente. E ela, especificamente, com pressão controlada. Ela faz uma pergunta assim, essas pessoas são grupo de risco? E aí eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse fato, porque eu acho que não está claro para as pessoas que existem doentes e doentes. Só colocar que o CID é N18, doença renal crônica, fica parecendo que está todo mundo dentro da mesma caixinha. Não, definitivamente eles não estão na mesma caixinha. E aí existe um conceito muito importante na doença renal crônica, que é o conceito da taxa de filtração glomerular, que é a taxa de filtração do rim. Se a gente pudesse traduzir funcionamento do rim, de né? funcionamento do rim. A gente puder traduzir isso para o leigo, né? Esse é o pulo do gato. Então, na medida em que o indivíduo ele perde essa taxa de funcionamento, essa taxa de filtração, o risco ele vai aumentando. Mas aquele indivíduo, por exemplo, que tem uma perda isolada de sangue na urina, tem cistos renais, mas com boa função renal, eles não estão numa condição de total saúde, mas obviamente o risco ele é muito menor. Eventualmente vão se aproximar de um indivíduo como você, que não tem nada. Portanto, eu te diria que do ponto de vista da doença renal crônica, os dois fatores que mais impactariam o risco é a perda da taxa de filtração. Isso tem uma ferramenta laboratorial simples que todo paciente portador, ou quase todos, sabe o que significa, que é a creatinina, é uma dosagem de uma substância no sangue. E o outro marcador da gravidade dessa doença renal é a perda de proteína na urina. Então, a combinação desses dois fatores, a creatinina e a perda da proteína, é que vai determinar, em última análise, o risco. Mas, para o seu exemplo concreto, né, o indivíduo tem uma doença de Berger, essa nefrite, só tem a perda de sangue microscópica na urina. Eu te diria que o risco é muito próximo aí de um indivíduo saudável, se essa pessoa, obviamente, não tiver nenhuma outra comorbidade. Eu vou te dar um exemplo que os pacientes têm entrado muito em contato comigo também, e nós temos uma experiência grande com isso, né, Neto? Que é a doença renal policística. Essa é uma doença genética, a doença genética mais comum no mundo inteiro. E parte dos pacientes com rins policísticos, embora exista uma doença estrutural no rim, tem função renal normal. Então, é uma situação que se aproxima muito dessa que a gente acabou de descrever. Portanto, o mais importante na hora da gente definir, predizer esse risco, é avaliar a taxa de filtração renal, a taxa de função renal, como você bem disse, e a perda de proteína urinária. Show de bola. Eu vou aproveitar que a gente está falando do pré-dialítico e a própria Drica77, o Alan Costa Martins e a Neri Sara fizeram perguntas aqui a respeito de sistema imunológico. O que fazer para melhorar o seu sistema imunológico? A Neri Sara fala, eles devem investir em alimentação? A Drica e o Alan falam a respeito do magnésio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que nós, dentro da Nefroclínicas, acreditamos no papel, por exemplo, da alimentação e do trabalho multiprofissional para esses pacientes. Olha, a alimentação é fundamental, mas aqui
O expert é você. Eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu acho esse um pilar. Na verdade, é, quando a gente fala em melhora imunológica, em status de saúde em geral, a alimentação ela não pode passar ao largo dessa discussão. Tem um cardiologista inglês, que é o Assim Marota, a gente acompanha ele muito, né? Ele tem sido um cara que está levantando muita bandeira atualmente na crise do Covid, da importância do controle da obesidade, da síndrome metabólica e como essas condições têm impactado a infecção, por exemplo, no Reino Unido. Mas isso eu vou deixar para você. Do ponto de vista de fortalecer o sistema imunológico, isso na verdade é um santo graal da medicina. Os médicos buscam isso há muito tempo, mas buscam de modo científico. Mas como isso é um grande desejo da humanidade, existem muitas iniciativas que atropelam o método científico. E esse é que é o grande erro. Então, existem várias estratégias sendo usadas. Muitos pacientes têm me perguntado: magnésio, própolis, ômega 3. E, na verdade, não existe absolutamente nenhuma fundamentação científica para usar essa estratégia. O magnésio, por exemplo, se o indivíduo tiver uma perda avançada de função renal, ele pode ser extremamente perigoso. Eu te diria que a gente pode considerá-la até uma toxina, se o indivíduo tiver uma forma grave de doença renal. E outra coisa, né, Neto? Se uma bala de prata, né, uma terapia que supostamente tivesse essa eficácia para controlar a doença, você concorda comigo que se isso existisse, não teria tido tanta morte na Itália? Era só tê-la empregado. Então, parece uma falta de razoabilidade, Senso crítico. existe senso crítico, existir uma terapia excepcional que ninguém desconhecia, que deixou de ser usada a ponto de salvar milhares de vidas, né? Então, por que ela não foi utilizada? Se ela é tão simples e tão eficaz? Basta a gente ter esse senso crítico, né? Mas eu acho bacana você falar da alimentação, cara. Na realidade, quem me introduziu no assunto foi tu, né? E acabou que eu virei um grande apaixonado pelo tema, até principalmente por ver resultado. Primeiro resultado em mim, depois resultado em pessoas próximas e depois nos pacientes. Eu falo que nos últimos 5, 6 anos, a melhor coisa que eu vi acontecer com meus pacientes derivaram de duas coisas: mudança de hábito de vida, e sem dúvida nenhuma a alimentação é um protagonista, e retirada de remédio. E as Sem pessoas dúvida. estão atrás de tomar o remédio. É impressionante como que estão atrás do santo graal, da pílula mágica. E é incrível como poucas semanas de uma mudança da alimentação é capaz de melhorar o tal sistema imunológico. Por que eu estou inferindo isso? Eu não tenho dados reais para falar assim, não, de fato está acontecendo. Mas você consegue reverter um diabetes. Então você pega um paciente que está com diabetes descompensado, em 4, 8 semanas, às vezes você está tirando insulina de um paciente com uma dieta bem prescrita. E não tem segredo. Tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ter vontade de mudar e tem que ter pessoas para ajudar, né? A gente hoje trabalha junto com a Thaís faz um trabalho brilhante conosco, a gente valida o trabalho dela, porque muitas vezes pede-se aquela bênção do médico e infelizmente tem muito médico que não sabe e ainda joga hábitos de vida que vão muito além de alimentação, né? A gente pode falar de sono. Você sabe que eu virei um grande entusiasta de saúde mental, de estudar a respeito de meditação, e Isso é tudo isso, de uma fundamental. certa maneira, é isso que vem alicerçando essa tal sistema imune e deixando você mais preparado, não para o Covid, né? É para tudo. Que não Não, faz perfeito. Né? diferença o agravo qual que tá acontecendo. Fernandão, a gente sentiu muito em função do que está acontecendo e dessa incerteza completa. A gente se reuniu e falando, paramos, não paramos, paramos, não paramos, ficamos naquela dúvida, mas acabamos parando com as nossas consultas eletivas. Queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes, tanto da importância de ter parado, da nossa incerteza, mas que a gente está aberto, a gente tem um canal de comunicação com eles, qualquer necessidade. Olha, isso eu acho também um tópico fundamental e está muito em voga, né? Qual que foi a estratégia que a Nefroclínicas adotou para o manejo aí, pelo menos para a redução de risco da nossa população de pacientes? A gente acreditou na estratégia do isolamento social em pacientes de risco, né? A gente chama isso de isolamento vertical, uma abordagem mais cirúrgica nesse isolamento,
Então, precocemente, a gente já vinha discutindo isso lá, estrategicamente na clínicas, optamos por cancelar as consultas eletivas, cujo objetivo era exatamente esse que você descreveu. A ideia por trás era diminuir o fluxo de pessoas na clínicas e, por consequência, reduzir a interação e o risco de contágio. Mas isso tinha um efeito colateral possível, que era você interromper as consultas e os pacientes se sentirem desassistidos. Falou, poxa, cadê meu médico? A clínica vai funcionar ou não? E na mesma medida que a gente adotou a estratégia do isolamento, nós criamos canais de comunicação. Então foi estabelecido o Alô Nefroclínicas, nós demos uma impulsionada nas nossas redes sociais, o site também ganhou mais destaque, o próprio contato direto com os médicos, que muitos pacientes já têm. E isso permite uma sensação de segurança. O paciente, olha, eu não estou desassistido, eu não estou indo na clínica por um motivo de segurança, mas eu tenho toda essa assistência. Então a Nefroclínicas ela continua funcionando normalmente. As queixas, os eventuais problemas, os indivíduos vão continuar adoecendo. Então, esse período dessa epidemia, as outras doenças vão continuar ocorrendo. Esse é um grande risco do momento que a gente está vivendo, é o indivíduo, ou ele por conta própria, ou o próprio sistema, bloquear a ida ao sistema de saúde, porque está todo mundo esperando o Covid e deixa de atender alguma outra condição clínica, e é por esse motivo que a Nefroclínicas não interrompeu as suas atividades. Então a gente vai de maneira organizada continuar atendendo todos os nossos pacientes, seja os pacientes do tratamento conservador, e as terapias complexas, né, que é a hemodiálise e a peritoneal, elas não podem parar, essas continuam também normalmente. E aí, inclusive, para aqueles pacientes ou mesmo pessoas que têm dúvidas relacionadas ao tema Covid, doença renal, a gente montou o Alô Nefroclínicas, eu não tenho aqui o número de cabeça, mas se vocês entrarem no @nefroclínicas, que é por onde o Fernando está fazendo a live, vai ter um dos últimos posts, é do Alô Nefroclínicas, tem um celular, vocês podem mandar mensagens com as perguntas, que um dos nossos médicos vai estar respondendo isso aí. Além disso, os outros canais, o telefone da clínica, o próprio celular, o site, todos estão funcionando normalmente, mas isso que você falou, né? Nós já fazíamos isso e os médicos que a gente trouxe para trabalhar conosco são pessoas que a gente respeita além de tudo, pessoas que já têm um gabarito enorme e que tendem a ter já um contato direto com seus pacientes, dando celular e mantendo um contato pessoal. Né? Então, acho que isso... Uma coisa a se destacar, né, Neto, é o engajamento do nosso corpo clínico, nossa equipe de enfermagem, nossa parte de administrativa, ou seja, toda a equipe, higienização, toda a equipe da Nefroclínicas, ela na verdade cerrou fileiras, né? E foi uma coisa imediata, espontânea, uma coisa muito bacana da gente ver. Então a gente fica muito orgulhoso da equipe, porque a gente se preparou, estamos prontos, é um baita desafio, mas ter uma equipe dessa por trás é algo que nos enche muito de orgulho. Você não tem essa percepção também? Assim, eu fiquei bastante orgulhoso aí da equipe, né? Demais, demais. É muito legal fazer parte disso e é muito legal ver o propósito que nós delineamos de cuidar das pessoas funcionando na prática clínica. Não é aquela coisa simplesmente pregada na parede sem sentido. Você vê nitidamente a turma preocupada, querendo ajudar, engajada. E aí eu já vou aproveitar para a gente sair um pouquinho do paciente pré-dialítico e entrar no dialítico, contando que um dos motivos de suspender as consultas foi justamente por causa dos dialíticos, que são ali na clínica um elo frágil. Então, quanto menos contato eles tiverem com potenciais transmissores, melhor. O que a clínica mudou efetivamente em relação aos pacientes dialíticos? E aí depois eu queria conversar com você a respeito da nossa ideia desde o início de estar hipertrofiando diálise domiciliar e como que isso já deu certo independente da pandemia, mas que agora virou a menina dos olhos de muita gente, inclusive da Sociedade Internacional de Nefro. Então, Neto, na verdade, a gente precocemente nós desenhamos um fluxo, uma estratégia de biossegurança na clínica. Na verdade, não inventamos a roda, isso já é de conhecimento de toda a comunidade científica, mas assim, tentamos estabelecer
fluxos de entrada e saída, uso racional e eficiente de equipamentos de segurança, estratégia de isolamento de pacientes sintomáticos ou confirmados com a doença. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso na Nefroclínicas. Estabelecendo também, porque é uma coisa que nos preocupou muito, quer dizer, essa foi a parte mais operacional, vamos dizer assim, né, de medidas de biossegurança. Mas nos preocupou muito também a questão psicológica dos pacientes, porque você vai comentar um pouquinho mais à frente, mas a gente tem essa estratégia muito robusta em diálise feita no domicílio, e é aquela mesma situação anterior. O risco que se corria era proteger esse paciente com o isolamento, mas ele sentia aí um vazio assistencial. Então, para esses, a questão foi intensificada e a gente colocamos uma estratégia de acompanhamento remoto, com psicologia, serviço social, a própria nutrição. Então, nós temos, na verdade, uma escala de contato, essas profissionais, essas clínicas multiprofissionais dentro da nossa unidade, elas vão fazer contato com os pacientes. Mas uma preocupação muito particular é com o suporte psicológico. Sabe? Então, nós temos um braço médico atuando, pensando em biossegurança, mas também nós temos um braço do nosso corpo multidisciplinar, pensando no conforto e na comodidade psicológica dos nossos pacientes, que eu acho que agora é uma coisa muito importante, que tem pouca gente falado, né? Essa sensação de insegurança, de temor e de medo. E é importante eles saberem que por trás tem um corpo, uma equipe técnica pensando por eles. E é isso que a gente tem feito o tempo todo, né? Esse, inclusive, é um dos motivos da gente ter resolvido fazer essa live, né? Levar às pessoas esse pouco de segurança que a gente consegue transmitir, visto essa sobrecarga de informações e muitas vezes com uma falência de filtro aí no meio. Fernando, eu vou aproveitar uma pergunta da Kátia Vieira, que fez aqui agora. Você já citou a respeito de mortes, a gente felizmente não teve nenhuma sabidamente, mas o que você viu com relação ao risco de morte no paciente renal crônico dialítico? Isso aumenta ou não? E aí eu vou querer te dar mais uma pitada, que é, também desde o início, a gente quis fazer um setor de hemodiálise diferente do convencional. A gente queria uma diálise onde se primasse pela técnica, mas também pelo conforto do paciente. Ele tinha que se sentir realmente em casa, por isso a Nefroclínicas virou a casa do paciente renal. Então, como é que isso, dentro do cenário da pandemia, acaba sendo uma coisa fantástica? Então, né, eu vou voltar com aquela analogia da régua de novo, sabe? Então, se a gente posicionar o paciente que faz diálise, ele está num ponto da régua de maior risco. Mas eu não queria entrar especificamente na gradação desse risco, né? Porque a gente corre de errar. Quando a gente fala em taxa, primeiro que o número ele pode ser melhor ou pior. A gente não sabe como vai ser o transcurso da epidemia no Brasil. E por outra, eu acho que nesse momento agrega pouco. Mas o fundamental é como você gerencia esse risco que a gente presume aumentado. A gente não sabe o quão aumentado ele será, mas a gente presume que exista algum aumento de risco nessa população. Então, o mais importante é você fazer o gerenciamento desse risco. E nesse sentido, existem algumas medidas importantes. Primeiro é o estabelecimento de fluxo dentro da unidade para você diminuir o contato de eventuais pacientes sintomáticos. Tá ouvindo? Tá ruim, parece o sinal. Deixa eu ver, fala. Melhorou? Alô? Oi, melhorou? Tá cortando um pouquinho sua voz. Não, tá cortando um pouquinho. Deixa eu mudar. Vê se... Põe aí no 4G. Ah, melhorou. Agora eu tô te escutando bem. Tá ouvindo? Portanto, agora tá bem. Então, assim, beleza. Eu acho mais importante, então, como eu vinha dizendo, é o gerenciamento de risco. Então, você define fluxos dentro da unidade para diminuir o contato dos pacientes, o uso eficaz dos equipamentos de biossegurança, como eu disse também, ele é muito importante. Uma medida que não pode ser negligenciada agora é a vacinação. Por quê? Porque a gente entra daqui a pouquinho numa estação na qual haverá contato com outros vírus cuja sintomatologia se superpõe ao do Covid-19.
Isso vai ser um baita desafio do ponto de vista de diagnóstico e de manejo dos pacientes. Então, a vacina é muito importante, que é a vacina contra a influenza A, B, H1N1. Essa vacina já está disponível para essas populações de maior risco, dentre as quais se incluem os pacientes portadores de doença renal em diálise. Então, Que assim, é a vacina para gripe, é a basicamente. vacina para gripe. É a vacina para Né? gripe. Então, mais importante do que o paciente ficar preocupado com a taxa de mortalidade, né, é importante ele entender que por trás, e as unidades de diálise no Brasil, elas são muito maduras, elas funcionam de maneira muito organizada, e eu faço uma menção honrosa a todos os nossos colegas nefrologistas que estão cerrando fileira nessa batalha. Acho que a gente consegue, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é uma sociedade muito ativa, e tem sido uma baita parceira na orientação das clínicas de diálise. Então, a implementação dessas medidas de biossegurança, a minha impressão pessoal é que vai atenuar muito o risco. Especificamente dentro da nefroclínicas, o fato da gente ter uma estrutura pequena e individualizada facilita o nosso manejo. E a gente tem visto isso na prática do dia a dia. Show de bola. E desde cedo, quando um dos outro pilar que a gente levou para dentro da clínica foi a questão da prevenção e da integralidade. A gente já falou um pouquinho de prevenção aí, a hora que a gente comentou a respeito da alimentação. A ideia é estar realmente impedindo que esse paciente caminhe para a diálise, mas dentro da integralidade a gente quer oferecer todo o portfólio possível de tratamento para esse paciente. E apesar de, no Brasil, apenas 7% da população em diálise, fazer diálise peritoneal, que para quem não sabe é uma diálise que se usa uma membrana que cobre os intestinos, que se chama peritônio, se coloca um catéter lá dentro, infunde-se um líquido dito puro, esse líquido fica um tempo lá dentro e depois ele sai com excesso de potássio, de ureia, que são aquelas substâncias que o rim não está conseguindo depurar. Nós temos uma experiência muito grande com esse método, uma experiência muito feliz, e a hora que você vai para a literatura, você vê que os pacientes, de maneira geral, ficam mais satisfeitos e tem, inclusive, começando em diálise peritoneal, uma perspectiva de menor mortalidade. Eu acho que por isso já mereceria estar sendo muito mais usada. Agora, num contexto de que o paciente fica em casa. E aí, como é que isso entra nesse jogo? Cara, isso é uma das coisas que a gente vai se deparando, porque quando você faz a sua tomada de decisão, você nunca sabe, na verdade, o que vai acontecer. Quando a gente concebeu a Nefroclínicas, a gente o fez pensando muito nessas terapias de domicílio, né? Existe uma fundamentação técnica para isso, então a gente acreditava muito no método, mas, obviamente, quando a gente criou o modelo, ninguém podia prever que o mundo passaria por uma pandemia virótica dessa dimensão. Ocorre que essa estratégia que a gente adotou tem, na verdade, facilitado, em última análise, o manejo dos pacientes, ou pelo menos a gestão do risco, por um motivo muito simples. Se uma das coisas que funciona para a população de risco é o isolamento social, qualquer terapia que você faz em casa já facilita esse isolamento. Então, as técnicas domiciliares, os tratamentos que você faz em casa, eles são muito oportunos numa situação crítica como a gente está vivendo. Então, sem querer, esse obviamente não foi o motivo inicial que a gente imaginou, mas sem querer, esse modelo acabou hipertrofiando, acabou facilitando muito o nosso sistema de gestão de crise. É claro que a coisa ainda está transcorrendo, nós vamos compilar os dados, vamos analisar, nós temos essa veia científica muito aguçada, né? No estudo a gente vai se debruçar sobre esses dados posteriormente, mas pelo menos do ponto de vista do modelo, a gestão do risco ela ficou muito facilitada, porque o paciente já está em casa. A gente tem parcerias laboratoriais, então a gente consegue criar uma escala de ida do paciente aos laboratórios para colher os exames. Muitos exames, para você ter uma ideia, vão ser colhidos dentro do carro, o paciente não vai nem descer do carro para entrar dentro da unidade laboratorial. Muitos vão ter coleta no próprio domicílio, Portanto, a estratégia de tratamento feita em casa,
acabou sendo um grande aliado num momento difícil como esse. Porque hoje a gente tem quase 90% dos nossos pacientes em terapia domiciliar. Então acabou sendo uma estratégia muito acertada para a crise atual, né? Beleza. Eu estou vendo aqui, ó, a Comparte com Afeto, tá? A enfermeira Genesi é fantástica. E Concordamos, é né, mesmo. Fernandão? É, realmente, é daquelas que bate o corno e mete o gol de cabeça. E a Genesi, ela é É, completamente fora de série, né? Em todos os aspectos, né? é, Tanto do ponto de vista técnico, né? Mas como figura humana, né? Eu tenho um respeito, assim, infindável pela Genesi. é, meu também. A Marisa Duarte colocando que é muito orgulhosa por ter sido sua paciente. Oi, A Marisa. Vala Dareceida, como paciente da Nefroclínicas, a galera escolhe uns IGs que fica difícil da gente saber quem é. Agora eu estou curioso para saber quem é. Sinto-me sempre assistida, protegida. Sou muito grata a todos vocês. Então, vi que a Fernanda Ribeiro, uma das nefros que trabalha Fernandinha, conosco, obrigado, né? Fernanda. Comprou a parceria desde sempre, me ajudando demais, está Michele, aqui com a Michele na gente. área. Né? E Obrigado, Michele. muita gente, e as pessoas não sabem, mas a gente está falando de Fernanda, a gente está falando de Marisa, a gente está falando de Michele, de tantos outros que são nefrologistas que nada contra aquele recém-formado, mas que já tinham uma posição no mercado bem definida e que vieram por uma coisa que a gente fala muito, né, que é propósito, né? É enxergar realmente que parar de reclamar e falar assim, não, a gente pode fazer uma nefrologia melhor. A gente pode fazer efetivamente bem para quem importa, que é o nosso paciente. Todo mundo que entra na faculdade, seja de medicina ou de qualquer área de saúde, ele quer ajudar. Só que ele entra numa ruminação, numa busca, às vezes, por números e por atrás de burocracia e se esquece do óbvio, né, Fernando? Então, Sem acho que dúvida, isso a com toda gente razão. vê sendo reerguido lá dentro de uma forma muito bacana de estar participando. Bom, dentro dessa questão da pluralidade de tratamento, eu já vi algumas perguntas aqui a respeito de transplante, que é outro tema que a gente quer conversar. E ninguém melhor do que você, Fernando, para quem não sabe, hoje é o coordenador do transplante do Hospital das Clínicas aqui da UFMG. Então, como é que entra o paciente do transplante? E aí estou falando específico aqui do transplante renal, que é um paciente que usa medicamentos, que são os imunossupressores, que reduzem a resistência. Primeiro, é tudo igual? O paciente que acabou de fazer um transplante, aquele que já tem 10 anos, se tem função renal, se não tem, como é que é isso? Então, primeiro que não, de fato não é tudo igual, né? O grau de alteração de função do sistema imunológico é muito diferente de transplantado para transplantado. Isso tem a ver com o tempo, com a carga de remédios que o paciente usa. Portanto, esse risco, essa avaliação de risco, ela é muito individualizada e só o médico do paciente é capaz de defini-la com maior rigor. Mas, grosso modo, os pacientes transplantados, embora parte tenha recuperado a função renal, eles agregaram um novo fator de risco, que é o uso de medicamentos que deprimem o sistema imunológico. Portanto, da mesma maneira que aqueles pacientes com doença renal crônica que perderam taxa de filtração, os pacientes transplantados, mesmo que eventualmente com função renal normal, eles têm um risco aumentado, tanto para a infecção quanto para formas graves. Então, a gente maneja também como um grupo de risco, né, Neto? O transplante, eu queria dar, na verdade, e acho que é um momento muito oportuno, para a gente tranquilizar os nossos pacientes, porque existem vários pacientes transplantados, em diálise, que estão inscritos na lista de transplante. E há muita dúvida nesse momento se esses pacientes vão deixar de ser inscritos, se eles vão ser inativados da lista. Então, a primeira mensagem que eu queria passar é que esses pacientes continuarão ativos na lista. Então, não vai haver uma desativação dos pacientes na lista de transplante. Isso é um aspecto importante. O sistema de transplante nacional ele está sendo reorganizado. Ontem houve uma conferência importante da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos, com a troca de experiências, definições de algumas medidas práticas para o manejo do paciente transplantado renal. No Brasil, o Brasil é um país muito heterogêneo, então tem determinadas instituições que interromperam temporariamente o programa, outras funcionam de maneira um pouco mais limitada, mas, grosso modo,
os programas devem continuar. É claro que a gente não sabe como o rumo da epidemia ele vai seguir. Então, em algum momento, se houver uma ocupação dos leitos de terapia intensiva, com muitos casos, as doações vão naturalmente se tornar mais escassas. Mas eu tenho certeza que isso é uma onda que vai passar, e ela, se Deus quiser, não vai demorar a passar, e os pacientes voltam normalmente a, a ter o programa de transplante normalizado. Isso é muito importante, Neto, porque tem muito paciente com dúvida nisso, sabe? Eu queria trazer essa mensagem tranquilizadora. Nós estamos também aí muito atentos em relação à questão do transplante renal. Em relação ao manejo específico, eu queria deixar também uma mensagem prática para os nossos pacientes, tem muitos nos ouvindo, tanto para aqueles pacientes que estão com doença renal mais avançada ou já na diálise, e mesmo para os transplantados, porque muitos de nós, incluindo eles, vão desenvolver sintomas viróticos a partir de agora. Até porque daqui a pouco entra a estação das infecções viróticas. E muitos, felizmente, serão leves. O indivíduo vai ter um nariz escorrendo, uma tosse leve, um espirro, mas sem febre alta persistente, sem falta de ar. Para esses, eu orientaria, na verdade, uma tranquilidade. Não precisa, de fato, procurar de imediato o sistema de saúde, nem o transplantado. Mas a presença de febre alta persistente, de prostração, de falta de ar, seja para o renal crônico, seja para o indivíduo transplantado, são sinais de alerta. Esses são gatilhos que devem orientar o paciente a procurar um serviço de urgência. Portanto, vale para o transplantado e vale para o nosso paciente portador de doença renal. Vale para todos nós, em última análise, são pessoas de maior risco, tá? Eu falo que transplantado, normalmente ele está acostumado a se proteger, né? Porque no início do pós-transplante, os cuidados que ele tem, porque não é só o Covid, né? É o Covid e todo o resto, né? A carga de imunossupressão no início do transplante tende a deixar esse paciente numa fragilidade imunológica, onde ele pode ter de uma infecção respiratória uma infecção gastrointestinal. Então, os cuidados, quem já passou por isso, quem é transplantado aqui, sabe o que eu estou falando. Não é nada muito diferente o que a gente está vivendo aqui. É como se todo mundo tivesse acabado de transplantar, só que alguns tiveram uma imunossupressão mais pesada do que outros. Talvez só para as pessoas estarem entendendo. Netão, e outra coisa importante a se destacar é que o fornecimento dos medicamentos, seja para os transplantados, seja para os pacientes em diálise, aqueles medicamentos da Secretaria, da Farmácia de Minas, eles vão continuar sendo fornecidos normalmente. E uma boa iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, que precisa ser louvada, é que houve uma facilitação na entrega dos medicamentos. Então, nos próximos 3 meses, os pacientes não precisarão renovar a LME, que é o que eles chamam de processo, né, para poder pegar o remédio. Isso foi uma bela medida, vai ajudar bem aí aos nossos pacientes. A Michelle, eu vi que agora ela fez uma pergunta que eu acho importante, que é com relação a como lidar com o potencial doador. O sujeito, então, lá uma morte encefálica, ele vai doar, e aí, qual que é o risco dele estar levando, numa pandemia de corona, o corona para aquele receptor que vai estar numa fase máxima de imunossupressão? Então, Michele, isso foi discutido ontem nessa reunião da BTO. Então, assim, o manejo do doador ele vai depender, obviamente, da realização de testes. Então, de maneira geral, existem 3 testes. Um deles tem uma sensibilidade maior para esses inquéritos de rastreio, né, para ter uma sensibilidade, que a gente chama de um teste capaz de pegar aí a doença quando ela existe, ou pelo menos pegar num percentual significativo de casos. A ideia é que esses testes estejam disponíveis nos hospitais captadores, Michele, porque do contrário, você tem que presumir que a infecção existe, principalmente num determinado momento que você vai ter um número grande de casos, e aí o descarte de doadores vai ser maior. Mas eu acredito que, num prazo relativamente curto de tempo, esses testes vão estar disponíveis aí para a gente não acabar de todo com a oferta de doadores. Foi discutido ontem, viu? A sua pergunta é muito boa. Fernandão, a gente comentou de uma certa maneira a respeito do Santo Graal lá para melhorar a imunidade. Acho que a gente está vendo algum tipo de Santo Graal surgir aí quando se fala em cloroquina com azitromicina, ou se fala em alguns antirretrovirais.
Eu queria que você falasse um pouquinho disso para depois a gente falar especificamente do paciente grave, que você já começou a pontuar. Mas como é que você vê os testes para essas novas drogas do ponto de vista científico e como é que muita gente, inclusive profissionais da saúde, estão recebendo essa informação de uma maneira, às vezes, até caricatural? Eu acho que você já discutiu bem esse tema em publicações anteriores suas, né? Eu achei muito lúcida a sua abordagem, sabe? Esse é um assunto bastante difícil, porque a epidemia do Covid, ela nos impôs vários desafios, vários, tanto do ponto de vista epidemiológico, virológico, governamental, médico, logístico, foram vários. E um desafio foi científico, porque, veja, a ciência, na verdade, é uma seara do pensamento, da atividade humana que tenta cercar ou pelo menos diminuir a incerteza, ou pelo menos aprender a lidar com a incerteza. Então, diante de uma decisão médica qualquer, sempre existe algum grau de incerteza. O remédio funciona ou não, o exame ele vai diagnosticar a doença ou não. Nós estamos sempre lidando com a incerteza. E a ciência tenta lidar com isso. Então, quanto menor for esse grau de incerteza, porque a certeza ela não existe, ela é platônica, né, na medicina, na ciência como um todo, quanto menor o grau de incerteza, melhor. Então, os trabalhos científicos são muito bem-vindos, porque eles querem, em última análise, nos dar segurança, a maior segurança possível, para a gente ter algum grau para diminuir essa incerteza sobre o funcionamento do medicamento. Mas olha que coisa problemática no cenário atual, Neto, porque se por um lado você quer aumentar o grau de diminuir o nível de incerteza a respeito da eficiência do remédio, por outra, existe um outro viés da mente humana, que é o princípio da pele em jogo. Então você está também no processo de tomada de decisão, você como médico, fazendo esse balanço. Qual é o grau de incerteza que eu tenho em relação à eficácia do tratamento? Mas se minha pele tivesse em jogo, o que eu faria? E isso se impõe nessa epidemia porque ela é um tsunami. Ela vai varrer uma dada comunidade, ela vai passar por uma dada comunidade em 2, 3 meses. E a ciência ela tem o seu tempo, e esse tempo é um tempo necessário. E aí, na verdade, o processo de tomada de decisão, na minha opinião, tem a ver com a medição dos custos. O que significa isso? Qual que seria o custo de eu não tomar um remédio que futuramente se mostrou benéfico? Ou qual seria o custo de eu tomar um medicamento, ter efeitos colaterais e lá na frente ele se mostrar ineficaz? Percebe a balança de tomada de decisão? Então, nesse cenário, onde você tem esse equilíbrio entre a incerteza e a pele em jogo, eu considero que não é nenhum tipo de subtração ética ou científica você aplicar o uso desses medicamentos em pacientes graves. Em pacientes graves. Isso é muito diferente do que uma corrida desenfreada em farmácia, sair comprando medicamento para uso generalizado. Isso não tem a menor fundamentação, e eu te diria, na verdade, que os efeitos colaterais sociais disso são enormes. Para você ter uma ideia, eu tenho um paciente médico, Lucas, um pouco antes da live ele me ligou, usuário desse medicamento há anos, não está conseguindo para comprar. Então você veja o drama desse colega, né? Precisa tomar um remédio importante para ele, e ele não consegue tomar porque acabou o remédio na farmácia, fruto de uma avalanche de irracionalidade das pessoas. Então, assim, para ser prático contigo, né? Eu acho que para formas graves da doença, em hospitais de referência, eu acho que ela pode ser, essas estratégias medicamentosas podem ser testadas. Agora, lembrando, né, que vírus, cara, é um problema. Nós médicos sabemos o quão difícil, embora, como eu disse, a estrutura dos vírus elas sejam muito rudimentares, o que acontece com o vírus? Ele, para sobreviver e se multiplicar, ele precisa entrar dentro da célula. Portanto, em maior ou menor medida, qualquer tratamento virótico, ele tem algum grau de dano ao nosso organismo. Por isso que lidar com o vírus é tão difícil, porque nem sempre você pega ele no sangue. Às vezes ele está dentro do tecido, do pulmão, do rim, do fígado. E ali o mesmo tratamento que mataria o vírus mata a célula do hospedeiro. Então, tratar vírus é um baita desafio para a humanidade.
E a gente não pode ter a ilusão que vai ser com o coronavírus que nós vamos achar esse tratamento. Não conseguimos ser eficazes com nenhum outro deles, porque seria com esse num intervalo tão curto, né? Me parece realmente um contrassenso a gente ir nessa linha. Mas acho que não é nenhuma impropriedade utilizá-la nesse cenário aí da pele em jogo, né? Usar nos pacientes mais críticos, mais graves. Nós temos um colega, inclusive, nefrologista, né, Neto, que graças a Deus, ele teve uma forma grave, graças a Deus está melhorando progressivamente, e nesse colega foi usado um protocolo. É claro que você não pode falar que ele está melhorando por isso ou não, mas é só para exemplificar que para formas graves seria uma alternativa possível de ser aplicada. Eu concordo plenamente com você, Fernando. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, lembrando que nossa mente nos prega peças e a gente tende normalmente a supervalorizar potenciais benefícios e subvalorizar potenciais dolos. Então, eu acho que a gente tem que estar atento também com relação a isso, sabendo que não vai ser possivelmente nenhuma panaceia, mesmo que funcione, e que definitivamente não é isso que vai fazer a diferença e acabar com a pandemia que foi instalada nesses últimos meses. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E aqui eu não estou falando do cloroquina, né? Eu acho que dificilmente vai aparecer alguma coisa, seria um cisne negro se aparecesse uma droga que viesse para curar essa virose ou qualquer uma outra em tão curto prazo, né? Sem dúvida. Fernandão, muitas perguntas também com relação à vacina. A gente está, inclusive, caminhando aqui para o final. Queria que você já falou um pouquinho a respeito da vacina da gripe, da importância dela, principalmente em termos de saúde pública. E vacina para o corona. Você acha que vem? É coisa para hoje? É para daqui a um ano? Não dá para a gente ter expectativa? Isso que eu vou falar agora, né, é uma coisa meramente especulativa, tá? Eu não tenho nenhum dado aí, eu e ninguém tem mais definitivo sobre isso. Mas o que acontece? Num cenário otimista, a expectativa de uma vacina para esse vírus, uma vacina de uso populacional, não experimental, mas de uso em larga escala, ela demoraria 18 meses para estar sendo implementada, 18 meses. E é muito provável que essa epidemia do coronavírus ela não se torne uma infecção perene. O que é infecção perene? Vocês lembram da H1N1, né? Também foi uma infecção de características epidêmicas e ela, na verdade, depois continuou acontecendo. Tanto assim que a gente usa vacina para H1N1 todo ano. Essa família de vírus, a família dos coronavírus, que é uma família bem conhecida, pelas características desse tipo de vírus, é muito improvável que ele se torne uma infecção perene. Provavelmente, depois desse tsunami, esse vírus vai acabar. Como acabou com o vírus do Oriente Médio, outros coronavírus que nós já tivemos contato com eles. Então, assim, quando a vacina surgir, é bem provável que o problema já acabou. Show de bola. A Kátia está perguntando aqui a respeito da vacina do posto e da vacina da rede particular. Eu não sei, a vacina do posto é trivalente ou é tetravalente? Você sabe, Fernando? Acho que esse ano é tetravalente. Se for tetravalente, é a mesma qualidade, não tem diferença. Dois grandes amigos nossos aí, ó, Ricardo e Letícia, e o Ricardo perguntando a respeito do isolamento vertical. E o Ricardo perguntando a respeito do isolamento vertical, como é que a gente vê isso aqui. E você respondendo isso, Fernandão, já queria que você desse a sua mensagem. Doutor Flávio Barros, ó, nefrologista, amigo nosso lá do Maranhão, está falando que é a trivalente. Se for a trivalente, né? Ela é um pouquinho pior. Isso, exatamente. Então, obrigado, Flávio. Agora, tá longe de ser muito pior, tá? Tem que tomar. Se não der para tomar a tetra, toma a tri, que tá valendo. Isso, melhor do que não tomar. Então, Ricardo, na verdade, essa é uma discussão hoje do mundo inteiro, né? Do que tipo de isolamento que você deve fazer. Se você faz um isolamento generalizado, que a gente chama de isolamento horizontal, ou seja, fica todo mundo em casa o tempo inteiro, ou se você faz só o isolamento de indivíduos com maior risco, por exemplo, idosos, portadores de doença renal, de transplantados. A comunidade científica ela tem se debruçado sobre isso, não existe uma resposta definitiva. Eu vou te dar a minha opinião pessoal, mas eu não quero que isso seja entendido como um parecer aí definitivo, é só uma opinião. Eu acho que esse isolamento mais específico, por um período de tempo, ele tem mais sentido de existir, desde que você consiga testes
para fazer uma testagem populacional em larga escala. E nessa testagem você identifica indivíduos positivos e os seus contactantes e também os isola. Eu acho que essa combinação do isolamento vertical junto com a testagem em larga escala, esse para o manejo da epidemia, mas é só uma opinião. Show de bola, Fernandão. Suas palavras para essa turma toda que passou aqui com a gente à noite. Eu tenho certeza que você vai deixar uma mensagem positiva, que eu te conheço, e eu tenho certeza que muita gente aproveitou e a gente conseguiu passar nessa hora aí num panorama geral de como é que a epidemia do Covid-19 está impactando ou pode impactar essa população tão deixada de lado muitas vezes, que é o doente renal e que tem na Nefroclínicas a casa dele, né? Se você tem algum problema renal, a gente está lá para resolver o seu problema, seja ele qual for. O Neto, você tocou bem, eu sou um otimista contumaz, né? Eu sempre tento olhar a metade cheia do copo, isso é uma coisa que eu tenho como premissa de vida. E eu entendo essa pandemia como uma oportunidade de melhoria para todos nós. E eu queria, na verdade, agora, assim, eu estou vendo que tem muitos médicos aí nos assistindo, né? Fazer um depoimento da beleza da nossa profissão. Me encanta a dedicação dos colegas, o altruísmo, a abnegação, em condições adversas, as mais variadas. De maneira geral, eu tenho visto um engajamento muito, muito importante. Eu tenho certeza que essa postura da medicina brasileira vai fazer muita diferença no combate a essa infecção. Me chama muita atenção em todos os grupos que eu participo, nas discussões, a seriedade, o valor técnico e a vontade de ajudar das equipes de saúde, não só os médicos, a equipe de saúde em geral, ela chama muita atenção. Isso eu queria destacar, sabe? Isso a gente viu na clínica, eu tenho visto em todos os hospitais que eu trabalho. Eu chego a me emocionar com a postura que os trabalhadores de saúde no Brasil estão adotando. Eu acho que isso também vai ser um legado positivo aí dessa história toda. Eu tenho certeza, cara, que nós vamos ter dificuldades, as dificuldades serão muitas, mas nós sairemos melhores dessa. Vamos aprender muito e vai haver um legado final que a gente vai saber usá-lo muito bem em prol aí da medicina brasileira, né, Tom? Show de bola. Onde que eu assino embaixo? Perfeito, Beleza. perfeito seu depoimento. Acho que foi bem legal. Essa live fica aqui 24 horas no perfil da Nefroclínicas. Se você gostou, divulga. Passa, é muita informação de valor aí, muito específico para essa população que é do paciente renal. Fernandão, foi muito bom. Não Obrigado, tinha dúvida irmão. que contigo Show fica fácil. Beleza. Ó, grande daqui abraço. a 1 hora, no meu perfil, vou estar com Léo Paixão, entrevistando o Léo, que é um imperdível. Um cara que está ali, ó, sabe muito de medicina baseada em evidência e está no front de batalha. Então vou não percam, no meu perfil, às 21h. Valeu. Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.